A gente já está agora chegando nos anos de 1920, 1930 e 1940. Essas 3 décadas, a gente teve pouca inovação nesse nosso segmento com relação a algumas tecnologias. O que a gente teve, sim, foi mudanças nos formatos de atendimento. Então, aquilo que no começo era 100% manual, a gente já com os postos estabelecidos, a gente já começou a entender que existia a necessidade de ter profissionais para prestar esses serviços, que são, no Brasil, chamados de frentistas. Com a entrada dos frentistas, a gente passou a ter também um atendimento personalizado. Então, os carros paravam lá, era feito o abastecimento, já era oferecido também a questão da calibragem do pneu, alguma limpeza, algum serviço automotivo. Então, a gente encontra formatos de atendimento personalizado desde o início do século passado, né, que é aquela prestação de serviço que a gente sabe que é tão importante no nosso segmento. A gente tem aí essas marcas saindo daquele formato manual, né, daquele formato primário, e entrando, sim, agora no formato que já existia em outros países, e no Brasil, com o aumento da frota, se fez necessário. Então, temos grandes marcas como a Esso se consolidando com seus postos Esso, Texaco aqui com o seu modelo de posto Texaco também. Nós temos o posto da Shell, olha só que bacana essa informação, 1938, e olha lá em 1938, a gente tem aqui a bomba, se vocês estão conseguindo ver aqui, né, aquela bomba por gravidade, e a gente ainda tinha as latas também de combustíveis, que também eram vendidas, talvez, para fazer um abastecimento em outro local. Já no finalzinho, em 1937, com a criação da petrolífera lá no estado do Rio Grande do Sul, a gente já começa também com a entrada da Ipiranga, que é uma marca que permanece conosco até hoje. Então, a gente tem aqui também a imagem de um posto Ipiranga. Com essa consolidação dessas redes, a gente começa a entender também que existe uma mudança na arquitetura dos postos. Por quê? Porque os postos eles precisavam ser diferentes, criar os seus diferenciais, né? Então, a gente vê layouts muito interessantes de postos. Olha, esse parece um disco aqui. Inclusive, esse ostenta uma marca de uma loja de departamento muito famosa, né, no Brasil, que já não existe mais, que é a Mesbla, né? Olha esse posto aqui, ele simula talvez um barco, um avião, eu não estou bem certo, mas ele, ou talvez até a frente de um carro, ó, mas ele também já tem uma arquitetura. Tudo isso para quê? Para fazer uma diferenciação junto ao cliente, né? Esse modelo da Atlantic aqui também, já trazendo aqui a figura do frentista, dos modelos mais que a gente conhece bem, né? Que com restaurante. Então, essa arquitetura também está em evolução. Esse é um posto que existe até hoje, né? Ele fica aqui em Santa Catarina e ele também traz um design muito interessante. Então, a arquitetura, assim como os serviços, foram evoluindo também. Esse é o posto, é o primeiro posto de Brasília, né? Um posto da Petrobras, né? E como não poderia ser diferente, também com formas modernistas, né? Então, a gente vê que existe a mudança na arquitetura e também a expansão da oferta de serviços. Então, aqui a gente já está entrando na década de 50, né, em que ficou claro, né, assim como já acontecia em outros lugares, que o posto, ele, além do produto, que é o combustível, ele também tem que oferecer os serviços. Então, a gente já começa a trazer aqui esse resgate histórico para vocês, mostrando aqui que desde aquela época, né, isso já fazia parte do mix de uma estação de abastecimento, né? Então, a gente começou a existia a troca de óleo, né, a calibração, né, que é um serviço importante, né, e que muitas vezes gera até um certo questionamento se deve ser cobrado, se não deve ser cobrado. Alguns postos acreditam que não devem oferecer esse serviço porque muitas vezes ele atrapalha o fluxo da pista,
mas com certeza, olhando esse dado histórico, né, ele se mantém ao longo do tempo, né? A oferta de serviço, então, já com a questão do restaurante anexado, principalmente nos postos de rodovia, a partir da década de 50 também, com a expansão da malha rodoviária brasileira, né, a gente já começa também a encontrar alguns postos de rodovia. Nessa imagem aqui, ó, tá bem claro, olha que posto bonito, isso é um posto Shell, da década de 50, ó, ele já tem uma área de lubrificação bem destacada também. Então, a oferta de serviços sempre presentes no nosso mercado. E aqui, a oferta de produtos.